Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, no capítulo 20 e versículo 17. Eu acho interessante momentos como esse, porque enquanto o pastor Janduí estava cantando aquela última canção, o Senhor bagunçou completamente a minha ministração. E eu amo quando o Senhor quebra a liturgia que a gente tem na nossa cabeça. Quando nós estamos empolgados para trazer algum ensino, quando nós estamos desejosos de trazer alguma coisa, e Deus diz, confia em mim para bagunçar tudo o que você está pensando e fazer do meu jeito. Então eu acredito que nós vamos, debaixo de uma inspiração muito específica do Espírito, trazer uma palavra que vai servir de confirmação para você, para que você não saia daqui somente cheio de conhecimento, para que você não saia somente informado, mas para que você saia inspirado, para que você saia daqui transformado. Eu quero ler esse versículo, vamos compartilhar um pouco dessa história, e eu vou te dar a oportunidade, se de fato essa passagem testifica com você, se tem alguma coisa a ver com a fase que você está experimentando na sua vida, eu vou te dar uma oportunidade de dar um glória a Deus, vou te dar uma oportunidade de celebrar com essa passagem. 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 17, a Bíblia diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Eu tenho uma palavra que talvez não seja, num certo sentido, para todo mundo. Talvez ela seja muito específica, muito cirúrgica, muito precisa para algumas pessoas. Essa batalha não é sua. Eu tenho uma palavra específica para você que está enfrentando nesse momento uma batalha que parece ser maior do que você, que parece ser maior do que a sua capacidade de enfrentá-la, que parece ser maior do que o conhecimento que você tem para poder vencer esse desafio, parece ser maior do que os seus recursos, parece ser maior do que o apoio e as pessoas que você tem, parece ser maior do que a experiência que é necessária para vencê-la. O Senhor tem uma palavra para você, e eu quero que você leia esse versículo juntamente comigo, mas que você possa escutar o próprio Deus falando essas palavras pessoalmente para você, como se Ele estivesse sentado na cadeira ao seu lado, falando isso ao seu ouvido nesse momento. Eu quero que você leia comigo, diga comigo: vocês não precisarão lutar essa batalha. Agora somente escuta. Ele diz: tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém, ó Pinheiros. Ele diz: não tenham medo, nem desanimem. Agora eu quero que você me ajude a pregar nesse momento. Você vai participar dessa ministração e você vai pregar para quem está do seu lado. Eu queria que você olhasse para essa pessoa e dissesse para ela nesse momento: não tema, nem desanime. Sabe que algumas pessoas precisavam ouvir somente isso essa noite? Não tema, nem desanime. Eu vou dizer de novo até isso ficar forte dentro de você. Não tenha medo, nem fique desanimado. Não se amedronte, nem perca o seu ânimo. Aleluia! Diga comigo: eu não vou ter medo. Diga comigo: eu não vou desanimar. Ele diz: saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Eu estou falando com pessoas aqui que têm desafios. Eu não sei qual é a natureza do seu desafio, eu não sei qual é o tamanho do seu desafio, eu não sei qual é o tempo em que esse desafio está afrontando você. Golias, por exemplo, afrontou o exército do Deus vivo durante 40 dias. Mas eu quero te dizer, um desafio pode afrontar você durante 40 dias, mas ele não vai precisar de mais 40 dias para ser vencido.
A mulher do fluxo de sangue sofria durante 2 anos, mas quando ela decidiu receber uma palavra e dizer consigo mesma: eu sei que se eu tão somente tocar, eu serei curada. A Bíblia diz que ela foi sarada instantaneamente do seu mal. Aleluia! Instantaneamente. Aquele problema naquela mulher de fluxo era tão grande, que o problema, de uma certa forma, engoliu a sua identidade. Ninguém sabe o nome daquela mulher. Se era Maria, se era Marta, se era Joana. A gente só conhece como a mulher do fluxo. Mas o fluxo não era o nome dela, era o nome do problema dela. Talvez algumas pessoas estejam aqui com um problema há tanto tempo, que esse problema já passou a ser parte da sua identidade. O fracassado, aquele que nunca consegue, aquele que é um mentiroso, aquele que está falido. Mas eu quero dizer para você, o Senhor vai lutar por você hoje. Aleluia, fica firme, se posiciona e veja o livramento que o Senhor vai dar para você hoje. Aleluia, eu quero ler um pouco dessa história com você, 2 Crônicas, no capítulo 20, se você ler agora o versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Eu quero que você preste atenção nesse primeiro versículo aqui. A gente não vai entrar nos detalhes em quem são cada um desses nitas que você está vendo aí. Todo nita que a sua teologia pode pensar, nesse momento, decidiu se reunir contra esse homem. Eu não sei quanto a você, mas a Bíblia diz no versículo 2, eu quero que você acompanhe comigo: então informaram a Josafá. Algo, querido, estava acontecendo aqui de repente. Era algo que ele não tinha planejado, era algo que ele não estava esperando. A Bíblia diz: informaram a Josafá. Eu quero que você imagine comigo essa situação. 3 exércitos de uma vez, de uma forma repentina, decidem enfrentar a Josafá. Lá vem os informantes, lá vem os mensageiros do rei, e eu imagino a cena mais ou menos assim: olha, eu não sei você, mas eu não me sinto confortável para dar essa notícia para o rei, não. Ah, fala você então. Não, fala você. Vamos fazer o seguinte, vamos falar todo mundo junto. E então eles chegaram, e a Bíblia diz que eles informaram ao rei Josafá. Olha que notícia maravilhosa que Josafá acabou de receber. A Bíblia diz: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, e já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Eu quero dar um pouquinho da perspectiva aqui, eu quero dar um pouquinho aqui do contexto para você, porque talvez, se a gente não entender esse contexto, não vamos captar a essência dessa mensagem. O que eles estavam dizendo, em outras palavras, era que eles já estavam perto. Eu não sei você, mas eu imagino o que passou pela cabeça de Josafá nesse momento. Três exércitos. 3 exércitos me atacando de uma vez só. Talvez eu tivesse força. Talvez eu tivesse habilidade para vencer um exército. Talvez eu tivesse sabedoria para poder vencer 2 exércitos. Mas foram 3 exércitos. E foram de uma forma repentina. Foi uma batalha, foi uma luta que eu não escolhi. Foi essa batalha quem me escolheu. Talvez você esteja passando por alguma situação nesse momento. E você está dizendo: olha, pastor, eu até aguentava isso. Mas eu não aguentava isso. Ao mesmo tempo que o diabo se levantou com tal circunstância, e aquela pessoa me decepcionou em tal área, e de repente no meu trabalho aconteceu esse outro problema, eu até aguentava algum desses ataques, mas eu não aguentava todos esses ataques ao mesmo tempo. Eu não tenho estrutura para todas essas coisas ao mesmo tempo. E mais, eles disseram: olha, eles já estão em En-Gedi. Isso dava poucas dezenas de quilômetros de distância. Sabe o que eles estavam dizendo, Josafá? Não dá tempo de reunir um conselho para desenvolver uma estratégia de guerra. Não dá tempo para buscar
o rei de Israel e fazer uma aliança com ele contra esses 3 exércitos. Josafá, não dá tempo de chamarmos os guerreiros e chamarmos os generais e desenharmos com ele um plano de curto, de médio e de longo prazo. Não dá tempo para planejamento. Talvez algumas pessoas aqui estejam enfrentando algumas situações que você pensa: eu não tenho tempo para me planejar, eu não tenho tempo para pensar. Ele estava dizendo: ei, nem deu tempo de marcar um aconselhamento com o seu pastor. Eu tenho que tomar uma decisão e eu tenho que tomar essa decisão agora, porque o exército está chegando, os exércitos estão chegando, eles são muito mais numerosos do que eu, e eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que eu posso fazer. E aí fica a pergunta para a gente: o que é que você faz quando você não sabe o que tem que fazer? O que fazer quando você não sabe o que tem que fazer? A Bíblia mostra no versículo 3, e eu quero que você pegue isso como uma palavra profética para a tua vida, porque eu não estou aqui te ensinando, eu não vim aqui trazer uma palestra motivacional para você, eu vim aqui guiado pelo Espírito para falar palavras de verdade para a tua vida. A Bíblia diz no versículo 3, leia comigo: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Diga comigo: decidiu consultar o Senhor. A Bíblia diz: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Essas 2 palavras me chamam muita atenção, porque no mesmo versículo nós temos alarmado, mas decidido. Não é pecado você ficar alarmado. Não é pecado você experimentar situações onde você, de uma forma sincera, de uma forma genuína, diz: eu não sei o que fazer. Onde você diz: eu não pareço ter forças em mim mesmo para resolver esse problema. Esse problema parece maior do que eu mesmo. Mas o problema, querido, não é você ser alarmado. O problema não é você ser pego de surpresa. O apóstolo Paulo falou certa vez, eu não preciso que você abra nesse momento, somente escuta, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9, falando sobre a sua vida, falando sobre os problemas e as batalhas que ele precisava enfrentar, ele chegou a declarar: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Diga comigo: eu posso ser pressionado, mas eu não vou desanimar. Eu estou falando aqui para pessoas que precisam redobrar os seus ânimos. Eu estou falando aqui para pessoas que precisam se levantar em alegria mais uma vez. Assim como Josué e Caleb, que olharam para aquela terra de gigantes e disseram: subamos animosamente para possuir a terra que o Senhor nos deu como herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. O Senhor está levantando uma voz profética para você nessa noite, para dizer: você pode até perder a estratégia, você pode até não saber exatamente o que fazer nesse momento, mas você não pode deixar o diabo, você não pode deixar um diagnóstico, você não pode deixar um relatório, você não pode deixar pessoas roubarem o seu ânimo. Aleluia! Você vai sair daqui animado de novo, porque essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Diga comigo: essa batalha é do Senhor. Aleluia! O apóstolo Paulo disse: pressionados, mas não desanimados. Ele disse: ficamos perplexos, mas não desesperados. Aleluia! Quantas vezes Paulo não ficou perplexo? Quantas vezes não ficamos perplexos por situações? Situações onde pensávamos que alguém que nós contávamos como aquela pessoa leal, como aquela pessoa amiga, de repente nos abandonou, de repente nos deixou sozinho. Situações onde nós confiávamos, talvez em algo nas nossas finanças, em algo nos nossos bens materiais, mas aquilo pareceu insuficiente no momento da dificuldade, e você fica perplexo. Não é pecado ficar perplexo, porque o dom da onisciência não está conosco, está apenas com Deus. Não é pecado olhar para algumas situações e pensar com você mesmo: eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor está dizendo para você: você pode até ficar perplexo,
mas você não pode se desesperar. Diga comigo, eu não vou me desesperar. Olhe de novo para quem está do seu lado, diga, meu irmão, não precisa se desesperar. Essa luta não é sua. Aleluia. Aleluia. Algumas pessoas precisam de alguns segundos para pensar nisso de verdade. Essa luta não é sua. Esse desafio não é seu. Essa batalha é do Senhor. Aleluia. Ele diz mais. Ele diz, somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos. Você tem sentimentos. Você tem emoções. Não acho que por Josafá ser um homem de fé, quando ele ouviu que 3 exércitos vinham contra ele ao mesmo tempo, e não tinha tempo de responder, e ele já estava perto demais, ele disse, que maravilha, mais uma oportunidade de mostrar como Deus é grande, como eu me alegro com essas coisas. Não, as emoções vieram para abatê-lo, os sentimentos vieram para mexer com ele, mas ele decidiu a coisa certa, alarmado, porém decidido. Eu quero que você continue lendo comigo. A Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Versículo 4. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, e na frente do pátio novo orou. Se você é essa pessoa que está aqui essa noite, com essa batalha que parece ser maior do que você, eu tenho uma lição para você. Eu tenho um conselho de Deus para a tua vida. Eu quero que você possa ler essa oração de Josafá, todos os dias, enquanto essa batalha estiver na sua frente. E que você possa lembrar do que ele fez. Agora, eu quero que você preste atenção num detalhe importante em toda essa passagem, porque existem batalhas que muitas vezes são batalhas que a gente mesmo escolhe. Existem outras batalhas que muitas vezes são consequências dos erros que nós mesmos cometemos. São consequências de pecado, são consequências de associações erradas, são consequências de escolhas erradas, são batalhas de uma forma ou de outra que nós escolhemos. Mas existem momentos onde não é você quem escolhe a batalha, é a batalha quem escolhe você. É o desafio que escolhe você. Você não estava pedindo por isso. Mas é importante abrir esse parêntese nessa mensagem, porque eu não estou falando sobre as batalhas que a gente escolhe. E deixa eu apresentar esse momento para te dar também uma dica. Não escolha lutar batalhas que não são suas. Aleluia! Pessoas podem chegar para você como pessoas chegam para mim. Pastor, o que você pensa sobre o pastor fulano? Pastor, o que você pensa sobre a igreja de tal pessoa? Alguém pode chegar para você e dizer, olha, o que você pensa sobre a vida de tal pessoa? E muitas vezes nós entramos em situações resolvendo problemas que não são nossos, e ainda com a intenção de resolver, nós terminamos entrando em batalhas que vão desgastar o nosso foco, que vão desgastar a nossa energia. Quem aqui nunca viu, por exemplo, uma briga de casal, onde você tenta entrar para defender aquela esposa que está sendo agredida, e de repente agora aquele casal se une e fica contra você para defender o seu próprio casamento? Quem aqui nunca entrou numa briga de amigos e de repente aqueles 2 amigos se unem para se levantar contra você? Eu vou te dar uma dica em momentos como esse, quando as pessoas perguntam, o que você pensa sobre tal pessoa? O que você pensa sobre tal igreja? O que você pensa sobre tal pastor? A minha resposta é, e a sua resposta deveria ser, não penso. Como assim, pastor? Não penso. Não penso sobre ele. Eu já tenho tanta coisa para pensar sobre mim mesmo. Eu já tenho tantas batalhas para vencer, que o Senhor mesmo escolheu para que eu vencesse, que eu não tenho tempo para ficar pensando nas batalhas dos outros. Eu não tenho tempo para ficar pensando nos problemas dos outros. Sabe que fofoca é todo momento onde a gente se envolve em algo em que nós não somos nem parte do problema, nem parte da solução.
Se você não é parte do problema e se você não é parte da solução, simplesmente esquece esse assunto. A Bíblia diz no livro de Provérbios que fugir de uma briga não é vergonha. Provérbios capítulo 20, versículo 3, se você faz anotações. Fugir de uma briga não é vergonha, é honra. Só os tolos fazem questão de brigar. Muitas vezes nós estamos caminhando em um caminho de tolice. Você não precisa responder a todo mundo que critica você. Aleluia. Você não precisa, e eu aprendi isso, eu não preciso responder a todas as pessoas que me criticarem numa rede social. Você não precisa responder a todo mundo que fala daquilo que você está fazendo. Porque ninguém que está vivendo o que você está vivendo vai conseguir entender de fato qual é a sua missão. Você não vai conseguir convencer o tolo de deixar de ser tolo. Diga comigo, eu preciso aprender a me concentrar nas minhas batalhas. Aleluia. Agora, com esse parêntese aberto, nós vamos voltar para a oração de Josafá. Se você já aprendeu o caminho da sabedoria, de evitar entrar nas batalhas dos outros, ou para falar num português mais atual, de sair daquilo que não é da sua conta. Amém? Deixa eu falar desse lado aqui. Se não é da sua conta, Deus não está chamando você para resolver. Amém? Depois que nós aprendemos esse caminho de sabedoria, nós precisamos aprender a fazer essa oração de Josafá. E eu quero que você leia comigo a partir do versículo 6. A Bíblia diz que ele orou e ele começou a dizer o seguinte: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu nessa oração? É que quando você está enfrentando uma batalha que é maior do que você precisa mudar o foco de quem está contra você para quem está em você. Aleluia. Porque maior, muito maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O profeta certa vez disse ao seu servo que estava cercado de inimigos, que estava desesperado, perseguido e desesperado, e chegou para o profeta dizendo: não sabemos o que fazer nesse momento. Ele disse: Senhor, abre os olhos dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: você nunca vai desfrutar daquilo que você não percebe. Eu vou dizer de novo para você pensar, e eu vou falar em outras palavras. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ver a solução? Porque elas não conseguem ver a solução. Talvez ouvir só o áudio dessa mensagem fique um pouco confuso nesse momento. Mas aquilo que você não consegue ver, você jamais vai ver. Quando você começa a enxergar a solução, você vai enxergar a solução. Quando você começa a perceber no Espírito, você vai ver as coisas do Espírito. Aquele servo voltou com os olhos abertos, e não é à toa que o apóstolo Paulo, em suas cartas, nunca orava: Senhor, resolve os problemas do teu povo, mas dizia: Senhor, faz o teu povo ver debaixo da perspectiva certa, abre os olhos espirituais do teu povo. Aquele servo voltou e ele disse: Mestre, muito mais numerosos são aqueles que estão ao nosso favor. Eu não sei se você entende, querido, o foco não está em quem está contra você, o foco está em quem está dentro de você. Aleluia! Diga comigo: maior é o que está em mim. A Bíblia diz que Josafá decidiu buscar o Senhor. E eu quero que você entenda isso. A tua solução não é uma estratégia. A tua solução não é um conselho.
A tua solução não é uma ideia, a tua solução é uma pessoa. A resposta para o teu problema é uma pessoa. A questão não é onde você está, a questão é quem está com você. Pedro estava pescando no mar da Galileia, ou no lago de Genezaré, e a Bíblia diz que ele passou a noite toda e não apanhou nada. Mas num certo momento ele estava com o mestre no barco. E o mestre disse: ei, lança a tua rede ao lado direito do barco. E ele disse: olha, nós tentamos, nós fizemos aquilo que a nossa sabedoria poderia fazer. Em outras palavras, Pedro estava dizendo a Jesus: Jesus, você entende de pregação, mas o pescador aqui sou eu, o expert aqui sou eu, quem entende dos negócios da pesca aqui sou eu. Sabe que muitas vezes nós estamos deixando aquilo que a gente sabe impedir a gente de ter acesso àquilo que a gente poderia saber? Meus conhecimentos dizem que esse negócio é impossível. Meus conhecimentos dizem que essa causa é uma causa perdida. Meus conhecimentos dizem que ninguém jamais chegaria até esse lugar. Meus conhecimentos mostram que ninguém na minha família jamais conseguiu realizar isso. Ninguém com o nível de educação ou de formação que eu tive jamais chegou a esse nível. Então toda a minha informação mostra que não tem muito o que fazer. Esse não é o ambiente propício. Mas, querido, a pergunta principal para Pedro não era se o mar estava ou não para peixe, era quem estava no barco com ele. Porque quando Jesus está no barco com você, faz toda a diferença. É por isso que, mesmo quando você ainda não sabe o que fazer, você primeiro precisa aprender a saber quem você vai buscar. Você pode ainda não saber a resposta, mas você precisa saber para quem você vai, para poder alcançar essa resposta. Ele disse, eu quero ver de novo com você, tu dominas sobre todos os reinos do mundo, não somente sobre esses 3 que vieram contra mim. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Ele estava consciente de que ele estava em Deus, de que ele estava debaixo de uma aliança com Deus, e se levantar contra ele era se levantar contra o próprio Deus. Você precisa ter consciência de que quando alguém se levanta contra você, está se levantando contra o próprio Deus. Você precisa ter consciência da sua posição. Qual é a sua posição? O problema de muita gente é porque tem gente que pensa que mora no Brasil. Seu problema é porque você pensa que você mora em São Paulo. Você não mora em São Paulo. Em fevereiro de 1999, eu morava numa cidade chamada Caruaru, no interior do estado de Pernambuco. Mas naquele mês eu tomei uma decisão de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que naquele dia Ele me transportou, pegou Edilson, transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu fiquei nessa posição. O meu corpo se mudou para Recife, se mudou para Petrolina, está em São Paulo nesse momento, mas essa posição foi uma posição de onde eu nunca mais saí. Você está assentado à direita de Cristo, e você precisa ver as coisas debaixo dessa perspectiva. Você não é um gafanhoto, você não é um adversário pequeno, você habita no esconderijo do Altíssimo. Você descansa na sombra do Onipotente. A Bíblia diz que é aquele que descansa na sombra do Onipotente. Sabe o que a Bíblia fala nesse salmo? Eu acredito que você o conhece. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Só que a Bíblia não está falando sobre aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Está falando sobre aquele que habita. Não é somente para você visitar, é a sua habitação. Mas vamos continuar lendo essa oração. Ele diz o seguinte: não és tu o nosso Deus, que expulsasse os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado nela, e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo:
se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. A primeira coisa que você precisa fazer quando você não sabe o que fazer, é saber quem você vai buscar, é colocar o seu foco em Deus. Mas a segunda coisa que você precisa fazer quando você não sabe o que fazer, é pelo menos saber o que ele já fez. Eu vou dizer de novo para você. O salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que Josafá estava fazendo aqui? Ele estava dizendo: Senhor, eu quero te lembrar. Lembra que o Senhor nos tirou do Egito? Lembra que o Senhor abriu o mar vermelho? Lembra que o Senhor nos deu força para expulsar esses habitantes, para expulsar esses cananeus? Lembra dos livramentos que o Senhor já nos deu? Eu quero perguntar algo para você aqui. Será que essa é a primeira vez que você ficou triste na sua vida por algum motivo? Lembra de outras vezes em que você se entristeceu e o Senhor te livrou? O Senhor está perguntando para você: por acaso, essa é a primeira vez que você recebeu um diagnóstico? Lembra do que eu fiz na outra vez? A minha mão não se encurtou. Eu continuo sendo o Senhor Todo-Poderoso. Você não serve ao grande eu era, você serve ao grande eu sou. Aleluia. Será? O Senhor está perguntando especificamente para você nesse momento, querido. Não é somente um ensino, mas é Deus falando com você nesse momento. Será que essa é a primeira vez que você entrou em alguma crise financeira? Será que essa é a primeira vez na vida que você ficou sem dinheiro para alguma coisa? Será que nas outras vezes eu também não livrei você? E se eu livrei nas outras vezes, o que faz te pensar que eu não vou livrar dessa vez? Aleluia! Lembre aquilo que o Senhor já fez. Lembre que o Senhor já te livrou antes. Aleluia! E você vai começar a entrar com uma atitude de ações e graças. A Bíblia diz no livro de Salmos: entrai por suas portas com murmurações. Entrai por suas portas deprimidos e tristes. Entrai por suas portas questionando por quê. Entrai por suas portas, tem uma senha para entrar na porta. Você só entra com essa chave. Você só entra com essa senha. Entrai por suas portas. Sabe quais são as portas para a presença manifesta de Deus nas nossas vidas? Ações de graças. Pastor, como é que eu posso agradecer no meio desse problema? Como é que eu posso agradecer no meio dessa batalha? Começa a agradecer por aquilo que Ele já fez. Pastor, mas eu não tenho muito o que agradecer nesse momento. Você não está sabendo da minha vida. Você não está sabendo do que está se passando no meu casamento. Faça um teste comigo. Por favor, faça isso. Respire bem fundo. Você sabe quanto custa um cilindro de oxigênio? Eu poderia te dizer isso como médico, mas eu posso te resumir que é muito caro. E eu posso te dizer como pregador nessa noite que você respirou um de graça hoje. Aleluia. Faça assim. Você sabe quanto custa um braço mecânico? Procure na internet. Você fez isso de graça hoje. Aleluia. Mexa seus pés. Eu acho que eu já dei motivo de sobra para você render graças ao Senhor. A Bíblia diz: todo ser que tem fôlego, todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você tem algo nessa noite que é digno de dar glórias a Deus, que é digno de dar graças a Ele, você pode fazer isso nesse momento. Aleluia! Você chegou até aqui pelo favor dEle. Muitas vezes a gente agradece pelos livramentos que a gente vê.
Você está dirigindo o seu carro e de repente vem um caminhão, vem alguma outra coisa e você desvia e você quase morre e você diz: Senhor, graças te dou por esse livramento. Mas você tem ideia de quantos assaltos o Senhor desviou do teu caminho hoje? De quantas setas o inimigo o Senhor desviou do teu caminho hoje? Você tem motivos de sobra. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: você tem motivos de sobra para render graças a Deus. Diga: você tem motivos de sobra para engrandecer o nome do Senhor. Tem alguém aqui que está com desejo de engrandecer o nome do Senhor? Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Ele lembrou os feitos do Senhor. E depois a Bíblia diz, veja comigo, versículo 10: mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Eu não sei se você entende o que está acontecendo aqui, mas aqui está acontecendo uma conversa íntima, onde Josafá está dizendo: Senhor, não fui eu quem queria isso. Senhor, foi você quem disse: não destrua esse povo. E agora esse povo cresceu e está se voltando contra a gente. Em outras palavras, Josafá está dizendo: não fui eu que me coloquei nessa encrenca. Eu só estou aqui porque eu estou obedecendo a tua palavra. Você já experimentou, por exemplo, exercer misericórdia com a vida de alguém, poupar aquela pessoa e depois aquela pessoa crescer e se voltar contra você? E você dizer: Senhor, foi você quem me pediu para dar mais uma chance. E essa pessoa está tentando destruir a minha vida. Sabe qual é a boa notícia nesse momento? É que quando isso acontece, a batalha não é sua. Josafá estava dizendo: esse problema não é nosso, Senhor. Não foi a gente quem criou essa confusão. E ele continua dizendo, leia comigo: vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ele diz: ó Senhor, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia. Você pode não saber o que fazer, mas os teus olhos precisam estar voltados para a pessoa certa. Queria chamar o grupo de música aqui à frente nesse momento. Queria convidar você a ficar de pé, para voltarmos os nossos olhos para o Senhor, para que você entenda que essa batalha não é sua, essa batalha é dele, para que você entenda que o povo que conhece o seu Deus se esforça e faz proezas. Deus está chamando você para fazer o extraordinário, Deus está chamando você para fazer o sobrenatural. A Bíblia diz no versículo 13, e eu quero que você somente escute, ele diz: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até o Zicolo, estavam ali em pé diante do Senhor. Sabe o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai ficar somente um pouco diante do Senhor. Ah, pastor, eu pensei que você ia dar uma fórmula mágica. Não. Eu estou dando para você a pessoa mágica. Nós vamos ficar somente diante do Senhor. Nós vamos somente colocar os nossos olhos nele. Diga comigo: os meus olhos estão nele. Tem alguém aqui que não sabe o que fazer. O Senhor está dizendo para você: olhe para mim, a ajuda está a caminho. Aleluia. Se você não entendeu o que eu estou profetizando, eu vou colocar as palavrinhas mágicas: assim diz o Senhor, ajuda está a caminho. Aleluia. Assim diz o Senhor, resposta está a caminho. Assim diz o Senhor, não será por força nem por violência, será pelo meu Espírito. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Ele simplesmente disse: não perca o foco, que aí eu não perco a batalha para você. Aleluia! Não tem a ver com a sua força, tem a ver com o seu foco. Não tem a ver com a sua inteligência, tem a ver com o seu foco. Quando nós entendemos, querido, a natureza da batalha, nós vamos entender a natureza da estratégia.
Se eles tivessem lutado com armas, eles tinham perdido. Se eles tivessem chamado generais, eles tinham perdido. Você ainda pensa que a sua luta é contra carne e sangue. Você ainda pensa que depende da faculdade que você fez. Você ainda pensa que depende da tua posição na empresa. Você ainda pensa que depende de pessoas. Mas o Senhor está dizendo, você precisa olhar a raiz da batalha. Oh, aleluia, aleluia. As armas da nossa batalha não são carnais, mas são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Oh, aleluia. A Bíblia diz no versículo 14: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Quando eles buscaram o Senhor, o Espírito do Senhor veio. Não se surpreenda se no meio dessa mensagem o Espírito Santo vier sobre você. A unção que vem do Santo e faz você saber todas as coisas e faz você enxergar a solução junto com aquele que guia você em toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade e Ele mostra aquilo que a gente não vê e que a gente não conhece. O Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. A Bíblia diz, veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf no meio da assembleia. Pastor, o que tem a ver essa genealogia nesse momento? É que o Senhor estava deixando muito claro que desde o começo de quando eles vieram para Canaã, aqueles levitas continuavam recebendo a palavra do Senhor. O Senhor estava deixando muito claro, essa batalha que você está enfrentando, você não é o primeiro do mundo a enfrentar. Eu já livrei pessoas na tua geração anterior, e na tua geração anterior, e na tua geração anterior, porque eu sou um Deus de gerações. Ele era chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é aquele Deus que faz uma geração contar a outra geração os feitos do Senhor. A Bíblia diz que ele falou cheio do Espírito Santo no versículo 15. Eu queria chamar o pastor Janduí aqui à frente. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. Agora deixa eu te falar algo interessante. Sabe o que significa Judá? Louvor. Sabe o que significa Jerusalém? Paz. E Ele está dizendo para você nessa noite, escutem vocês que vivem no meio do louvor e no meio da paz. Sabe por que Jesus conseguiu repreender a tempestade? Porque Ele dormia na tempestade. Você nunca vai repreender uma tempestade se você não consegue dormir no meio dela. Se você não consegue descanso no meio dela. Mas como é que eu consigo descanso no meio do problema? Quando você busca a pessoa e não o resultado. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Pessoas vão dizer, eu não entendi como é que você está em paz no meio dessa circunstância. É porque excede todo o entendimento. Eu estou com ele no barco, então eu não preciso mais entender de pesca. Eu só preciso fazer tudo o que o mestre disser. Ele diz, assim lhes diz o Senhor. E assim diz o Senhor para você hoje. Essa é uma palavra profética para a sua vida. Eu não estou falando mais algo para você entender, eu estou falando algo para você receber. Eu estou falando algo que ou você pega pelo Espírito, ou vai ser só uma informação para você. Não é uma palestra, é uma mensagem do Eterno para a tua vida. Ele diz, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Oh, aleluia. Eu vou ler de novo o versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará.